Sejam todos muito bem-vindos à Certform, Escola de Formação Prática. O meu nome é Miguel Fragoso, eu sou economista e contabilista certificado, sou formador em contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Esta é a rúbrica Trate a Fiscalidade por Tu. Hoje vamos abordar um tema que é amplamente desenvolvido em alguns dos cursos da Certform, nomeadamente no curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada, no curso prático de Gestão Fiscal, IRS, Segurança Social, IVA, IRC e Benefícios Fiscais, e no curso prático de Processamento de Salários, IRS e Segurança Social. E a temática que hoje trago é a isenção de segurança social em relação aos trabalhadores independentes. Vou fazer uma abordagem breve, sucinta, para que possamos informar em que circunstâncias poderão os trabalhadores independentes estar isentos das contribuições da Segurança Social. Bom, a primeira isenção ela ocorre após a data de início nas finanças. Quando um trabalhador independente inicia a sua atividade nas finanças, e vamos supor que um trabalhador independente vai iniciar a sua atividade nas finanças, por exemplo, no dia 6 de outubro, declaração de início de atividade, o primeiro enquadramento em termos de segurança social, ele produz efeito no primeiro dia do 12º mês posterior ao do início da atividade. E quando se fala em início de atividade, estamos sempre a falar de finanças. Início de atividade está relacionado com a declaração de início de atividade. Portanto, um trabalhador independente que no dia 6 de outubro inicia a sua atividade preenchendo a declaração de início de atividade nas finanças, ele só será enquadrado na Segurança Social, o seu primeiro enquadramento na Segurança Social será no primeiro dia do 12º mês posterior ao do início, ao da data de início, portanto, 12º mês posterior a outubro. Isso significa que até lá goza de isenção. Poderá o trabalhador independente, por sua própria decisão, começar a fazer descontos antes do primeiro dia do 12º mês que se segue à declaração de início de atividade. Isso é uma opção. Obviamente que quem começar a fazer descontos antes vai usufruir dos benefícios a partir do momento em que comece a fazer os descontos. Mas de qualquer forma temos aqui este período de 12 meses iniciais. Depois, existem um conjunto de situações que estão previstas no artigo 157 do Código Contributivo da Segurança Social. E este artigo 157 é precisamente o artigo das isenções. Nós temos aqui, para efeitos de isenção, o artigo 157, que
que estabelece o elenco das situações em que os trabalhadores independentes estão isentos. Eu já vou referir as principais, mas também, antes de lá ir, temos o artigo 139 do Código da Segurança Social e que são as chamadas situações excluídas. E de uma forma muito breve, situação excluída não é propriamente uma isenção. Situação excluída é um conjunto de profissionais que nunca vão fazer descontos para este regime de proteção social que é a Segurança Social, porque os mesmos profissionais já estão abrangidos por um outro sistema. O principal aqui do artigo 139 que a exclui são os solicitadores e os advogados. Diz o artigo 139, no seu número 1, a linha A, que são excluídos do âmbito pessoal do regime dos trabalhadores independentes, no contexto da segurança social, os advogados e os solicitadores que, em função do exercício da sua atividade profissional, estejam integrados obrigatoriamente no âmbito pessoal da respectiva Caixa de Previdência. O que significa que, estando eles enquadrados na respectiva Caixa de Previdência, já por lá fazem descontos, já por lá terão a sua proteção social e, consequentemente, não estão abrangidos por este regime. Agora vamos às isenções do artigo 157. O artigo 157 é o artigo das isenções. Ou seja, quem é que está efetivamente isento das contribuições para a segurança social na qualidade de trabalhador independente? Então, de uma forma muito breve, porque existem N situações, as principais do artigo 157 do Código da Segurança Social são as seguintes. Está inscrito na categoria B, é trabalhador independente e acumula a atividade com pensão de invalidez ou de velhice e a atividade profissional seja legalmente cumulável com as respectivas pensões. Estamos a falar dos pensionistas. Aqueles que têm rendimentos da categoria H, pensões. Ficam, regra geral, isentos de segurança social no que toca ao trabalho independente. Também os que acumulem a atividade com pensão por risco profissional que resultou uma incapacidade para o trabalho igual ou superior a 70%. Gozam igualmente de isenção se acumularem a atividade de trabalhador independente. E agora vamos à parte que mais dúvidas pode suscitar, que é quando a mesma pessoa obtém rendimentos do trabalho dependente, categoria A, e rendimentos do trabalho independente, categoria B. E aqui é onde a situação gera mais dúvidas. Eu vou dar 2 exemplos para efetivamente elucidar como é que isto funciona. Então vamos imaginar o seguinte. Conforme o vídeo anterior, era muito importante visualizarem o vídeo anterior, que é o vídeo onde eu explico a declaração trimestral que tem que ser entregue à Segurança Social durante agora o mês de outubro, não é? Uma vez que a declaração trimestral, que é entregue em outubro, ela diz respeito aos meses de julho, de agosto e de setembro.
Porque os trabalhadores independentes, em termos de segurança social, eles estão permanentemente a ter um enquadramento trimestral. E tudo funciona com base naquilo que faturaram durante o trimestre. Ou seja, durante o mês de outubro, os trabalhadores independentes vão entregar ou estão a entregar à Segurança Social uma declaração trimestral onde declaram quanto faturaram em julho, em agosto e em setembro como trabalhadores independentes. E isso fará com que a Segurança Social calcule a mensalidade que vai ser paga em outubro, em novembro e em dezembro. É com base no trimestre anterior que se paga o trimestre que se segue. E agora vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar, por exemplo, a Patrícia. A Patrícia, ela tem rendimentos da categoria A. Trabalho dependente. E aufere um vencimento como trabalho dependente, vamos imaginar de 900 euros mês. Isto na qualidade de trabalhadora dependente. Trabalhador dependente é aquele que tem um vínculo laboral com uma entidade patronal. Do ponto de vista do IRS, tem rendimentos da categoria A, trabalho dependente. E, simultaneamente, ela passa recibos verdes a clientes. É uma prestadora de serviços. E falo por sua própria conta. Ou seja, ela tem rendimentos da categoria B, na qualidade de rendimentos profissionais empresariais. Devem ver o vídeo anterior em que eu explico que rendimentos profissionais é prestação de serviços, é trabalhador independente. Rendimentos empresariais trata de venda ou produção de mercadorias, é empresário em nome individual para a Segurança Social. E é por causa da categoria B que ela vai ter que entregar a declaração trimestral. E relativamente à categoria B, vamos imaginar que a Patrícia teve a seguinte faturação. Em julho faturou 950 euros. Em agosto, 800 euros. E em setembro, por exemplo, 900 euros. A minha questão é a seguinte. Face a estas duas realidades, ou seja, por um lado, faturou como trabalhadora independente. Por outro lado, teve rendimentos do trabalho dependente. Vai pagar segurança social como trabalhadora independente? Vamos ter que fazer umas contas. Como trabalhadora dependente, paga de certeza. É obrigatório. Ou seja, como trabalhadora dependente, e só para termos uma ideia, este valor de 900 euros está sujeito a 11% de segurança social, que é a Patrícia que tem que descontar. E a sua entidade patronal, a empresa para a qual ela trabalha, assume uma participação de 23,75% sobre os 900 euros. Ou seja, todos os meses a Segurança Social recebe 34,75% dos 900 euros, 11 retirado do bolso da Patrícia, 23,75 um custo, um encargo da empresa. Bom, e quanto a isto, nada a dizer. Agora, a isenção pode vir relativamente aos rendimentos do trabalho independente.
da categoria B. Então, para que a Patrícia fique em outubro, em novembro e em dezembro isenta, face à declaração trimestral que ela envia durante o mês de outubro em relação ao trimestre anterior, terão que se reunir duas condições que estão aqui previstas no artigo 157 do Código da Segurança Social. E as duas condições são as seguintes. É aqui que eu vou ter que fazer umas contas. Por um lado, o valor da remuneração mensal média resultante da atividade por conta de outrem tem que ser igual ou superior a uma vez o indexante dos apoios sociais. Portanto, a questão está aqui na categoria B. Primeira condição. O vencimento que aufere na categoria A tem que ser superior ou igual a uma vez o indexante dos apoios sociais. O indexante dos apoios sociais é de 438,81 € agora, no ano de 2020. Bem, esta condição está aprovada. Efetivamente, ela tem um vencimento de 900 €, é superior a 438,81. Por aqui, esta primeira condição aprova. A segunda condição é a seguinte. Relativamente aos rendimentos da categoria B, portanto, a estes aqui que foram declarados, o rendimento relevante, que eu já vou calcular, o rendimento relevante mensal médio apurado trimestralmente, resultante da atividade independente, e o rendimento relevante mensal médio significa que tem que ser dividido por 3, terá que ser inferior a 4 vezes o indexante dos apoios sociais. Eu desde já vou calcular 4 vezes o indexante dos apoios sociais. 4 vezes 438,81. Pronto, então este valor aqui é 1755,24. Então, o que tem que acontecer é que o rendimento relevante dividido por 3 terá que dar inferior a 1755,24. Se isso acontecer, ela vai estar isenta. Pronto, vamos ter que calcular o rendimento relevante, dividi-lo por 3, ver o que dá. E o que é o rendimento relevante? O rendimento relevante funciona da seguinte maneira. Quando se trata de prestadores de serviços, que são os trabalhadores independentes propriamente ditos, os rendimentos profissionais da categoria B, para a Segurança Social o rendimento relevante é 70% daquilo que é declarado trimestralmente. Se for alguém que vende mercadorias ou que produz mercadorias, ou se forem atividades relacionadas com hotelaria, restauração, bebidas e similares, o rendimento relevante é 20% daquilo que é faturado. Eu vou considerar que a Patrícia tem, por exemplo, a atividade de engenheira. Engenheira civil, por exemplo. E como a engenheira civil, ela é uma prestadora de serviços.
e como prestadora de serviço está sujeita a 70%. A Segurança Social faz o seguinte: soma estes três valores, 950 mais 800 mais 900, isto dá 2.650, e os 2.650 são multiplicados por 70%, que é o tal rendimento relevante, vezes 70%, o que dá 1.855. E agora divide-se por 3, que é para dar a média mensal, não é? Porque isto baseia-se num trimestre, teremos que dividir por 3, e dividindo por 3 dá 618,33. Este é o rendimento relevante dividido por 3. Seria sobre este valor que ela pagaria segurança social se não fosse trabalhadora dependente. Mas como ela é trabalhadora dependente, acumula as duas atividades, 618,33 é, sem dúvida nenhuma, inferior a 1.755,24. O que significa que a Patrícia está isenta de segurança social na categoria B, como trabalhadora independente. Isenção para os meses de outubro, de novembro e de dezembro. Depois, em janeiro, vai voltar a entregar uma declaração trimestral pelo que faturou em outubro, novembro e dezembro, e em janeiro serão feitas novamente as contas e ver-se-á se continua isenta. Vai depender de quanto faturará relativamente ao trabalho independente. Este foi um primeiro exemplo. Um exemplo de uma pessoa que fica isenta. Agora vou dar um exemplo de uma pessoa que vai ficar sujeita. E uma pessoa que vai ficar sujeita, quanto é que ela vai efetivamente pagar? Bom, vamos supor que temos uma outra Patrícia, que também é engenheira civil, que tem valores superiores em termos de rendimentos. Vamos imaginar que o vencimento é na mesma 900 euros. A partir do momento em que o vencimento no trabalho dependente é superior ou igual a uma vez o indexante dos apoios sociais, digamos que o primeiro requisito está cumprido para ser isenta na categoria B. Agora, para esta outra Patrícia, a engenharia, por sua própria conta, corre-lhe muito melhor do que a outra. E vamos supor que esta Patrícia, na qualidade de trabalhadora independente e prestando serviços no âmbito da engenharia civil, faturou em julho, imagina, 4.000 euros. Em agosto, 4.500. E em setembro, 4.200. Eu coloco valores diferentes. Há trabalhadores independentes que faturam sempre a mesma coisa, mas trabalhadores independentes, em geral, dependem dos seus clientes. E, consequentemente, aquilo que faturam num mês não é necessariamente igual àquilo que faturam no mês seguinte. A menos que trabalhem apenas com uma empresa e que, no fundo, sejam falsos recibos verdes e recebem um ordenado fictício, não é? Estando a recibo verde. Mas a variabilidade dos honorários é uma realidade que acontece no trabalho independente. Ela faturou estes valores. E eu agora quero saber, face a este novo cenário, se vai gozar de isenção ou não, no âmbito da categoria B.
Porque já sabemos que no âmbito da categoria A não pode haver isenção. Mais uma vez, estes 900 euros estão sujeitos a 11% que lhe são subtraídos a quando do processamento de salários. Isto é o valor bruto, tem que se transformar num valor líquido. E estes 23,75 é a empresa que tem que assumir como custo. É um encargo patronal. Agora vamos... Portanto, o primeiro requisito continua vigente. Agora, o segundo requisito, lá está. O que tem que acontecer, mais uma vez, em conformidade com o artigo 157 do Código Contributivo, é que o rendimento relevante mensal médio apurado trimestralmente da atividade independente terá que ser inferior a 4 vezes o indexante dos apoios sociais. O rendimento relevante a dividir por 3, inferior a 4 vezes o indexante dos apoios sociais. Será que agora é? Então, eu já tinha calculado ao bocado que 4 vezes os 438,81, portanto, este valor eu já tinha calculado ao bocado que era 1755,24. Agora eu vou calcular o novo rendimento relevante dividido por 3. Então, ela faturou 4.000 mais 4.500 mais 4.200. Faturou 12.700 euros. 12.700 euros a dividir por 3. Antes de dividir por 3, convém multiplicar por 70%, que é o chamado rendimento relevante. É indiferente, mas começamos por multiplicar por 70% só para seguir a dinâmica da lei. Multiplica-se por 70%. 70% dá um rendimento relevante igual a 8.890 e depois a lei refere que se divide por 3 para ter o valor médio mensal. E isto dá 2.963,33. Ou seja, já não há isenção, porque este valor é superior a este. A primeira condição estava, sem dúvida, estabelecida, reprovou na segunda condição, vai ter que pagar segurança social como trabalhadora independente. E a questão é, quanto é que vai ter que pagar de segurança social como trabalhadora independente? Se esta Patrícia não tivesse rendimento do trabalho dependente, este era o valor, 2.963,33, sobre o qual incidiria a taxa de 21,4%. Mas como ela acumula trabalho dependente com trabalho independente, a lei refere que vai pagar apenas sobre o excedente perante 4 vezes o IAS. Então, aquilo que ela vai pagar de segurança social, os trabalhadores independentes pagam 21,4%. É a taxa para trabalhadores independentes. 21,4%. Só para confirmar o artigo das taxas. O artigo das taxas é o artigo 168, que é o último. E o artigo 168 estabelece que trabalhador independente 21,4%, empresário em nome individual 25,2%. Pronto, é trabalhador independente, prestadora de serviços, 21,4%. Só que, como acumula como trabalhadora dependente, ela só vai pagar o excedente perante 1.755,24.
Ou seja, 2.963,33 menos 1.755,24. 2.963,33 menos 1.755,24 vezes 21,4 dá 258,53. Mesmo assim, é um valor bastante elevado, uma vez que ela também tem rendimentos da categoria B muito altos, e eu já fiz de propósito, para dar um valor efetivamente a pagar, não é? Porque o exemplo anterior dava um valor muito inferior a 4 vezes o IAS e, portanto, estava imediatamente isenta. Isto significa que em outubro, em novembro e em dezembro, outubro, novembro e dezembro, terá que pagar 258,53, 258,53, 258,53. Não esquecer que a Segurança Social paga sempre entre o dia 10 e o dia 20 do mês seguinte. O outubro é pago entre o dia 10 e o dia 20 de novembro. O novembro entre o dia 10 e o dia 20 de dezembro. O dezembro entre o dia 10 e o dia 20 de janeiro. Isto são os prazos. Ela agora vai continuar a faturar em outubro, novembro e dezembro. Em janeiro vai ter que entregar a declaração trimestral e depois, mediante os valores do trimestre outubro, novembro e dezembro, calcular-se-ão eventuais valores a pagar ou não para o trimestre de janeiro, fevereiro e março e assim sucessivamente. Uma coisa é certa, neste trimestre ela tem que pagar estes valores, porque neste trimestre, em função do trimestre anterior, ela esteve acima de 4 vezes o indexante dos apoios sociais e pagará 21,4 sobre o excedente. E é assim que funciona para os trabalhadores independentes que em simultâneo têm rendimentos do trabalho dependente com rendimentos do trabalho independente. Ou seja, não é certa a isenção. A partir do momento em que o rendimento relevante médio seja superior a 4 vezes o indexante dos apoios sociais, o excedente vai ser aplicado à taxa de 21,4 se é prestador de serviços ou eventualmente a taxa de 25,2 se fosse um empresário em nome individual. Mas se fosse um empresário em nome individual, o rendimento relevante não era 70%, era 20%. E está no vídeo anterior que eu gostaria que visualizassem para poderem perceber melhor este vídeo. A Certform tem um leque muito abrangente de cursos práticos orientados para as necessidades do mercado de trabalho. Nós somos certificados em 13 áreas de formação. No domínio das ciências empresariais, o curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada, o curso de Processamento de Salários, IRS e Segurança Social, o curso prático de Gestão Fiscal, IRS, Segurança Social, IVA, IRC e Benefícios Fiscais, são os cursos onde a segurança social, a matéria segurança social, é amplamente desenvolvida. Este ano formativo eu considero que é uma excelente oportunidade para fazer uma aposta na sua formação profissional, investir em si. Sem dúvida que a obtenção de conhecimentos rende sempre os maiores juros. Os cursos de formação da Certform são cursos práticos,
cursos orientados para as necessidades do mercado de trabalho, cursos que vão ampliar o nível de conhecimento, dar novas ferramentas, novas competências. São cursos que neste momento são ministrados online, 100% seguros, 100% online, mas com uma componente, do ponto de vista de recursos didáticos e pedagógicos, uma componente que aposta em videoaulas. Os cursos são compostos por, obviamente, materiais, como apresentações em slides, manuais desenvolvidos, mas a componente de videoaula, como estivemos a ter aqui agora, a explicar esta matéria, é uma componente que é a nossa grande aposta no e-learning. Portanto, os cursos da Certform não são absolutamente colocar numa plataforma de e-learning manuais e fazer com que os formandos leiam esses manuais para depois fazer uns testes de avaliação. Absolutamente nada disso. Todos os módulos são acompanhados por videoaulas. As videoaulas servem para explicar as matérias, para dar a componente prática aos cursos, uma vez que todos os casos práticos são resolvidos em vídeo para que a aprendizagem, o nível de aprendizagem dos nossos formandos seja elevado. Ou seja, nós queremos contribuir para o seu sucesso profissional e para o sucesso pessoal. Através dos cursos da Certform, nós queremos efetivamente reforçar, fortalecer o seu currículo para que se torne mais competitivo no mercado de trabalho. Resta-me agradecer muito o facto de ter visualizado este vídeo e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.